Olá! Hoje a gente vai mergulhar num capítulo fascinante do Código Legal de Maimônides, que trata de um pilar de muitas sociedades antigas, as leis sobre honrar pai e mãe. E como vamos ver, isso ia muito, mas muito além de um simples mandamento moral. Era, literalmente, uma questão de vida ou morte. Bom, vamos começar por aqui. A base para essas leis vem direto de fontes bíblicas, com declarações bem fortes, como essa do livro do Êxodo. Não tem meio termo, né? A pena declarada é a morte. É uma afirmação poderosa, absoluta, que já mostra o quão sagrada essa relação era considerada. Mas aí é que está a grande questão, certo? O que uma lei tão drástica assim significava no dia a dia? Será que era aplicada ao pé da letra, com frequência? Como um tribunal realmente lidava com um caso desses? É aqui que a análise da lei fica interessante de verdade. O código começa definindo os dois maiores tabus, as ofensas mais graves que alguém poderia cometer contra os pais. Não se trata de uma desobediência qualquer, mas de dois atos bem específicos e extremos: amaldiçoar e agredir fisicamente. E as punições eram igualmente específicas e severas. O que chama atenção aqui, como a gente vê na tabela, é a diferença. Amaldiçoar um pai ou uma mãe levava ao apedrejamento, já agredir fisicamente ao estrangulamento. A lei não só proibia, como também classificava a gravidade e até o método da pena de morte, mostrando a seriedade de cada ato. Agora, a gente poderia pensar que essas punições eram comuns, mas a realidade jurídica era bem mais complexa. O sistema legal criava uma barreira assim incrivelmente alta para uma condenação. Era quase como se a ideia fosse fazer da pena de morte um último recurso mesmo, sabe? Olha só as regras para condenar alguém por amaldiçoar os pais. Não bastava xingar. A maldição tinha que usar um dos nomes específicos e sagrados de Deus. Precisava ser vista por no mínimo 2 testemunhas. E o ponto-chave, a pessoa tinha que ser formalmente avisada sobre as consequências. Ali, na hora, um pouco antes de cometer o ato. E para agressão física, as regras eram igualmente rigorosas. O ataque tinha que causar uma ferida de verdade, tipo fazer sangrar. Um simples empurrão não era suficiente para a pena capital. O ato também tinha que acontecer com os pais ainda vivos e, igual à maldição, exigia 2 testemunhas e um aviso prévio. Então, o ponto crucial é este. O processo era uma verdadeira maratona jurídica. O ato proibido era só o primeiro passo. Sem testemunhas, sem um aviso formal no momento exato e sem uma condenação por um tribunal, a pena de morte simplesmente não podia ser aplicada. Isso mostra de forma brilhante que a lei era tanto um freio moral poderoso quanto um procedimento criminal super estrito. E é aqui que o código legal entra em uns dilemas éticos fascinantes. O que acontece quando a intenção e as circunstâncias desafiam a lei ao pé da letra? Vamos dar uma olhada em alguns casos bem extremos. Imagina este cenário. Um filho é médico. O pai dele está doente e precisa de uma cirurgia ou de algum procedimento que, tecnicamente, vai causar uma ferida, vai derramar sangue. O que a lei diz sobre isso? A lei abre uma exceção bem clara, baseada na intenção. Se o objetivo é curar, o filho médico não é considerado culpado. Mas, e isso é fascinante, o código adiciona um toque de sensibilidade. Se tiver outro médico igualmente bom disponível, é ele quem deve fazer o procedimento. A preferência é sempre evitar que o filho precise causar qualquer tipo de ferida no pai, mesmo que seja pro... Agora vamos para um dilema ainda mais complicado. E se os pais forem, nas palavras do texto, absolutamente perversos? Pessoas que violaram a lei e já foram até condenadas à morte. O dever de honra ainda vale? A resposta depende de um fator principal, o arrependimento. Se os pais perversos não se arrependeram, o filho ainda é proibido de agredi-los ou amaldiçoá-los, mas não seria punido com a morte por isso. Agora, se os pais se arrependeram, o status deles é restaurado perante a lei. Nesse caso, o filho seria, sim, totalmente responsável e sujeito à pena capital. Isso mostra como o foco da lei era no status espiritual da pessoa. Até agora, a gente viu como a intenção e as circunstâncias mudavam a aplicação da lei. Mas e a identidade da própria pessoa? Acontece que a lei não se aplicava da mesma forma para todo mundo. A identidade legal e o status social de cada um também determinavam o nível de obrigação. Para entender isso, a gente precisa conhecer um termo legal bem específico, kshitukhi. A tradução literal é aquele que é silenciado. Isso se refere a uma pessoa cuja mãe é conhecida, mas a identidade do pai não. Quando a criança pergunta quem é o pai, a mãe se cala.
Esta tabela resume tudo de forma bem clara. Um chituque era legalmente responsável por honrar a mãe, mas não o pai, já que a identidade paterna não era estabelecida legalmente. Para alguém convertido à fé, os laços familiares de antes eram considerados legalmente rompidos, então a obrigação de pena capital não valia para nenhum dos pais biológicos, e o mesmo valia para um servo, que legalmente não tinha parentesco. Só que a lei faz uma distinção sutil e bem importante para os convertidos. Mesmo não estando sujeitos à pena de morte, eles ainda eram proibidos de humilhar o pai gentio. E por quê? Para que as pessoas não dissessem que a conversão os tornou moralmente piores, a ponto de desrespeitarem suas origens. A honra e a percepção pública ainda importavam. E isso nos leva à conclusão, ao princípio fundamental que está por trás de todo esse capítulo. As leis sobre agressão e maldição são só a ponta do iceberg. O objetivo mais profundo é algo bem mais amplo. O ponto crucial é que a preocupação da lei vai além de atos físicos e verbais extremos. O verdadeiro objetivo é proibir qualquer coisa que cause vergonha ou humilhação aos pais, mesmo que seja só com palavras, gestos ou até insinuações. E o texto reforça isso com citações poderosas de outras fontes bíblicas. Esta de Deuteronômio amplia a proibição. Não se trata só do ato legal de amaldiçoar, mas de uma maldição geral sobre quem desonra ou trata os pais com desprezo. E para fechar, essa imagem super vívida e até assustadora de Provérbios. O olho que zomba do pai. Isso mostra que até um olhar de zombaria, um simples gesto de desdém, já era visto como uma violação profunda. A metáfora dos corvos arrancando o olho serve como um lembrete visceral da seriedade do respeito filial. E assim, a gente termina com uma pergunta para reflexão. Embora as punições e as leis específicas possam parecer muito distantes para nós, o princípio central de respeito e a proibição de causar vergonha aos pais ainda ecoam, não é? Como esses códigos antigos de respeito se comparam e talvez até desafiam os nossos valores modernos sobre família e obrigação? A questão fica no ar.